Então eu peço que vocês abram suas Bíblias no livro do profeta Joel. Nós vamos fazer uma maratona agora de manhã no livro todo. São 3 capítulos. É uma chance para você que nunca leu Joel poder dizer que você já leu o livro de Joel todo, tá? Então, porque nós vamos ler hoje de manhã o livro de Joel. São 3 capítulos pequenos, o livro não é grande. O meu objetivo é trazer para vocês uma visão geral do livro e da sua mensagem central. Vamos começar então com algumas informações a respeito deste livro que se encontra no Antigo Testamento. Ele é considerado um dos profetas menores por causa do tamanho do livro, não é? Menor comparado com Isaías, com Ezequiel, que são livros bem maiores, não é? A gente não sabe quase nada sobre Joel. A única informação que a gente tem é que o pai dele era Petuel, está aí no verso 1, e que ele era de Judá, provavelmente da cidade de Jerusalém. Ele não era nem sacerdote, talvez nem ancião, porque ele se dirige a esses grupos, exorta esses grupos, mas Deus o levantou como profeta. Diz aí o verso 1, palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Então o livro foi escrito provavelmente por Joel, onde ele registra as palavras que Deus lhe deu para serem dirigidas ao povo de Jerusalém, no reino do sul, no reino de Judá. A gente não sabe ao certo qual foi a época em que isso aconteceu. Conseguimos datar o livro do profeta Isaías, por exemplo, com mais facilidade, mas os estudiosos não têm muita certeza da época em que Joel profetizou. Pode ter sido antes do cativeiro da Babilônia ou pode ter sido depois. Nós aqui vamos seguir a maioria dos estudiosos que entende que Joel profetiza depois que o povo de Deus esteve no cativeiro 70 anos, voltou para a terra prometida, o templo foi reconstruído, a nação foi restaurada e o serviço religioso, o culto a Deus era feito no templo. Tudo funcionava aparentemente bem, mas havia uma preocupação, há uma preocupação de Joel aqui no livro, que os judeus aparentemente não temiam a Deus de coração. Havia muita religiosidade, muito formalismo. As pessoas iam ao culto, traziam suas ofertas, prestavam todos os atos religiosos, mas o coração delas não era de Deus. E o reino de Judá naquela época estava passando por uma crise financeira terrível. Acho que foi por isso também que eu escolhi esse livro, me lembro agora. Então, o Judá estava passando por uma grande dificuldade, vinda ou oriunda de 2 fatores. Primeiro, uma terrível praga de gafanhotos. Os gafanhotos haviam invadido o reino do sul, e particularmente aquela região de Judá e Jerusalém, e ao mesmo tempo parece que uma grande seca havia se instalado já durante alguns anos na terra, provocando incêndios e graves problemas financeiros. Num país que dependia da agricultura, como era a nação de Israel e boa parte dos países daquela época, isso era um transtorno muito grande. Faltava alimento, faltavam recursos e prejudicava o trabalho no templo, porque parte ou grande parte da religião do Antigo Testamento consistia em trazer ofertas a Deus, oferta de cereais, alimentos, sacrifício de animais, e isso estava faltando por causa da seca, da praga de gafanhotos e esses fatores todos. Joel, então, ele interpreta aquela praga que estava vindo sobre a nação, bem como a seca, como um juízo de Deus contra o seu próprio povo, porque o povo não estava servindo a Deus de todo o coração, embora tivesse muita religiosidade externa, mas o coração do povo não estava com Deus de verdade. Então Joel olha para aquelas circunstâncias, aquelas calamidades, como sendo um juízo de Deus, e ele vai mais adiante, ele vê aquela invasão de gafanhotos, aqueles desastres, aquelas calamidades, como sendo um prenúncio ou um prelúdio do dia do juízo final, quando Deus virá a esse mundo para julgar os ímpios, para trazer justiça e juízo contra os seus inimigos e instalar o seu reino de maneira final.
Ou seja, aqui no livro, Joel está vendo duas coisas. Ele está vendo o momento presente, que é a devastação causada pelos gafanhotos e pela seca, e ele está vendo também o futuro, e ele mistura as duas coisas. Isso era muito comum nos profetas. Eles viam duas ou três coisas ao mesmo tempo. Como eles não são oniscientes nem onipresentes, nem sempre os profetas conseguiam ver a diferença de tempo entre um evento e outro. Você encontra profetas falando a respeito de eventos que aconteceram na sua época, mas que na verdade eram uma profecia a respeito de Cristo, que aconteceria séculos depois. Então a visão de Joel combina essas duas coisas: a preocupação com o desastre financeiro que estava vindo sobre a terra, e aquilo era um prelúdio do grande desastre que haveria de acontecer no futuro, quando Deus viesse julgar a terra. As duas coisas estão misturadas. Então, diante dessa visão terrível que Joel está tendo, ele quer duas coisas no livro. Ele quer primeiro que o povo de Deus perceba que há um sentido, há um significado na história, nos eventos, que aquilo que está acontecendo não é por acaso, e que Deus está por detrás daquilo ali. Por isso que no livro ele está o tempo todo dizendo: escutem anciãos, escutem bêbados, escutem sacerdotes, escutem moços, ouçam, prestem atenção, vejam o que é que está acontecendo, né? Despertem para vocês, para a realidade do que está acontecendo. Então esse é o primeiro foco dele. Ele quer despertar o povo de Deus para entender que aquelas calamidades têm um objetivo. Deus está por detrás daquilo, querendo despertar o seu povo e julgar o seu povo. E a segunda postura do profeta é então chamar o povo ao arrependimento. Ele conclama ao povo a que se arrependa, que se converta, que volte a Deus de todo o coração, que pare com aquela religiosidade externa, mas que traga a Deus de fato um coração quebrantado e contrito. E ao mesmo tempo em que ele chama o povo a se arrepender, ele anuncia a misericórdia de Deus, dizendo assim: Deus ouvirá o coração contrito, Deus atenderá a oração verdadeira, e Deus pode mudar essa situação. E lembre, o tempo todo ele está falando de duas coisas. Deus pode reverter aquela situação, aquela crise terrível que tinha vindo sobre a nação, e Deus também pode fazer com que você não entre no dia do juízo, que você não seja condenado, se você de fato se arrepender e se voltar para Ele. Assim, o tema central da mensagem de Joel é esse dia do Senhor, esse grande dia de Deus, quando Deus haverá de vir para julgar os povos e salvar o seu povo, evento esse que já tem como prelúdio as calamidades que vêm sobre o mundo. Então, é esse o contexto em que o livro foi escrito, é essa profecia de Joel. Vamos então, partes por partes aqui, tentar entender como é que Deus falou a Joel e a mensagem que ele nos traz, e tirar algumas lições práticas para nós. Nós podemos perceber que há semelhanças de situações, não é? Há semelhanças de situações. Há sempre o risco de que nós estamos prestando a Deus um culto da boca para fora, que o fato de que a gente vem para a igreja, que a gente contribui, que a gente se envolve em atividades religiosas, isso não quer dizer que o nosso coração é convertido. O nosso país passa por uma grande dificuldade financeira, um problema político, problema institucional. Nós não podemos, como cristãos, achar que isso é coisa do acaso. Para nós a história faz sentido, há um Deus que controla todas as coisas. Então há muitas semelhanças com a época de Joel, com a época que nós estamos vivendo hoje. Então o livro pode nos ajudar. Primeiro então, capítulo 1 do verso 2 até o verso 20, é o capítulo 1 todo. Joel fala da invasão dos gafanhotos, e perceba aqui como Joel, todos os comentaristas que eu li, né, os estudiosos, eles comentam o estilo de Joel gráfico. Ele daria para ser um escritor de filme de horror, não é? Porque ele narra o que ele está vendo de uma forma tão vívida, né? Pinta com cores tão fortes que a gente lê e a gente fica impressionado como é que esse profeta, não é? Ele tinha essa capacidade literária, né, para descrever aquela invasão. Vamos lá, verso 2. No verso 2 os versos 2 e 3, Joel chama a atenção do povo, dos anciãos,
para que eles percebam o que está acontecendo e o seu significado. Ouvi isso, vós velhos, e escutai todos os habitantes da terra. Aconteceu isso em vossos dias, ou nos dias de vossos pais? Narrai isto a vossos filhos, e vossos filhos o façam a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. Ou seja, o que está acontecendo é uma coisa única, e vocês velhos, que são os guardiões, vocês que têm memória, lembram-se se isso aconteceu no tempo de vocês? Então, algo novo está acontecendo, e é bom que vocês prestem atenção para vocês contarem para os filhos de vocês, para servir de exemplo. E aí ele descreve no verso 4 a praga, não é? O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. E o que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Ou seja, parece que foram 4 ondas, né, de insetos vindo sobre a terra, e ninguém tem certeza se ele está descrevendo aqui diferentes fases do gafanhoto, primeiro o gafanhoto pequenininho, depois ele pulando, finalmente destruindo todo, ou se tipos diferentes de gafanhoto, a gente não sabe, mas o resultado é uma devastação geral. O que sobrou de a onda seguinte comeu, não sobrou nada. E essas pragas eram temidas naquela época, elas eram temidas. Lembra que uma das 10 pragas do Egito foi exatamente isso aí, não é? Então, essas pragas eram terríveis, elas destruíam tudo, acabavam com a colheita e afetava toda a economia. E aí, a partir do verso 5, o profeta começa a descrever a devastação. Ébrios, despertai-vos e chorai, uivai todos os que bebeis vinho por causa do mosto, porque está ele tirado da vossa boca. Porque veio um povo contra a minha terra, está falando aqui dos gafanhotos, né, que são organizados como um bando. Poderoso e inumerável, os seus dentes são dentes de leão, e ele tem os queixais de uma leoa. Fez da minha vide, que é a videira de onde vem a uva, uma assolação, destroçou a minha figueira, tirou-lhe a casca que lançou por terra, os seus sarmentos se fizeram brancos. Lamenta com a virgem, que pelo marido da sua mocidade está cingida de pano de sacos. Ou seja, o Joel então descreve primeiro que a praga acabou com a videira, acabou com a figueira, acabou com as árvores do campo, de maneira que os bêbados agora vão ter que ficar sóbrios, né? Não tem mais vinho, né? Acabou. Então quem é bêbado está perdido aqui. E ele se dirige aos bêbados, preste atenção, porque é como se fosse uma figura do povo de Israel. Aquelas coisas estavam acontecendo, mas eles estavam embriagados, eles não estavam vendo, não tinham noção, não estavam entendendo. Por isso talvez ele se dirija aos bêbados, dizendo: vocês que são bêbados, preste atenção no que está acontecendo, no que isso representa. Aí do verso 9, no verso 9 ele diz: cortada está da casa do Senhor a oferta de manjares e a libação. Os sacerdotes, ministros do Senhor, estão enlutados. A próxima preocupação de Joel é que está faltando mantimento para a casa de Deus. O culto foi afetado, porque quando a situação financeira do país é afetada, tem reflexos também no culto a Deus. Porque naquela época o culto a Deus era baseado em oferendas. O povo trazia aquilo que ganhava, aquilo que tinha, oferecia a Deus. Uma vez que a seca veio e os gafanhotos comeram tudo, o que sobrava para as ofertas a Deus? O que tinha para oferecer a Deus como libação? Todas aquelas ofertas descritas na lei de Moisés, elas estavam em falta agora, e o coração de Joel se aperta com isso. Ele está preocupado não somente com a situação financeira do seu povo, mas ele está preocupado também que o culto a Deus está sofrendo. O serviço a Deus foi afetado por isso. E então ele diz para os sacerdotes, ele diz que está cortada as ofertas de manjares, e os ministros estão enlutados, estão tristes porque o serviço a Deus foi afetado também pela situação. No verso 10 a 12 ele fala das colheitas e das plantações. O campo está assolado e a terra de luto, porque o cereal está destruído, a vide se secou, as oliveiras se murcham. Envergonhai-vos, lavradores, uivai vinhateiro sobre o trigo e sobre a cevada, porque pereceu a messe do campo. A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, a palmeira e a macieira, todas as árvores do campo se secaram, já não há alegria entre os filhos dos homens. O que a
seca não acabou, os gafanhotos comeram. Ou seja, era uma situação de calamidade pública que o país estava vivendo. Não tinha recursos, a fome estava chegando, a situação era crítica e o profeta está descrevendo a situação, querendo que o povo perceba que a mão de Deus estava por detrás. Tanto é que a partir do verso 13, ele agora se dirige aos pastores do povo de Deus, aos sacerdotes, aos ministros de Deus, e faz um clamor, dirige um apelo para que eles iniciem uma busca a Deus, do verso 13 a 15. Cingivos de pano e lamentai, sacerdotes, uivai, ministros do altar, vinde, ministros do meu Deus, passai a noite vestidos de panos de saco, porque da casa do vosso Deus foi cortada a oferta de manjares e a libação. Promulgai um santo jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos, todos os moradores desta terra, para a casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Ah, que dia! Porque o dia do Senhor está perto e vem como assolação do Todo-Poderoso. O profeta agora, da parte de Deus, se dirige aos sacerdotes que eram responsáveis pelo culto a Deus e faz um apelo para que eles, primeiro, eles uivem, não é? Eles clamem a Deus. Parece que os sacerdotes estavam assim, né? A desgraça estava acontecendo e eles estavam lá fazendo o seu serviço religioso e não estavam entendendo o que estava acontecendo, a gravidade da situação. O profeta geralmente era um homem da hora, que Deus levantava quando o sacerdote, quando o rei e quando os juízes não faziam o papel que eles tinham que fazer, estavam falhando, eles eram as posições institucionais, o sacerdote, o rei e o juiz. Quando estes falhavam, Deus ia lá no meio do povo e levantava um profeta, que era a voz de Deus para falar quando a coisa não estava sendo feita corretamente. E Joel está dizendo para os sacerdotes: vocês têm que clamar a Deus, vocês têm que buscar a Deus, porque isso vem de Deus, isso é a mão de Deus contra nós, e nós temos que clamar a Ele. Passem a noite vestidos de pano de saco, que era um símbolo de quebrantamento e arrependimento, porque da casa de Deus foi cortada a oferta de manjares e libação. Mais uma vez o argumento é: vocês não estão percebendo, não tem como servir a Deus da maneira como está prescrita, de maneira digna, porque faltam os recursos para isso. Vocês têm que clamar e uivar diante de Deus. E aí, mas não só os sacerdotes, Joel agora se dirige ao povo também, verso 14: promulgai um santo jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos, todos os moradores desta terra, para a casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. A convocação era geral. Primeiro, é claro, vai para a liderança, mas depois vem para o povo todo e convoca todos, dizendo: tem que vir, tem que clamar a Deus, tem que buscar a Deus diante da crise que está instalada, porque é Ele que pode fazer isso. E ao mesmo tempo que Joel faz essa conclamação, ele já vê na crise causada pela praga e pela seca uma antecipação do que ele chama o dia do Senhor. Verso 15: ah, que dia! Porque o dia do Senhor está perto e vem como assolação do Todo-Poderoso. Aquela assolação que estava acontecendo pelos gafanhotos e pela seca vinha de Deus, mas aquilo era só um reflexo do dia do Senhor, aquele grande dia do juízo em que Deus viria assolar a terra toda, trazendo juízo sobre os seus moradores. Do verso 16 até o verso 18, ele recapitula o que está acontecendo, como que dissesse assim: eis aqui a razão pela qual vocês têm que clamar a Deus. Verso 16: acaso não está destruído o mantimento diante dos vossos olhos? E da casa do nosso Deus a alegria e o regozijo não foram destruídos? A semente mirrou debaixo dos seus torrões, os celeiros foram assolados, os armazéns derribados, porque se perdeu o cereal. Como geme o gado, as manadas de bois estão sobremodo inquietas, porque não tem pasto também, não tem pasto. Também os rebanhos de ovelhas estão perecendo. Aqui ele descreve os efeitos da seca e da praga, não é, que tinha comido todo o sustento, afetando os bois, afetando as ovelhas. Mais uma vez ele fala: está faltando mantimento para a casa de Deus. Ou seja, ele descreve a situação
de maneira bem vívida e dramática. E aí no verso 19 e 20, ele mesmo, o profeta, ele clama a Deus. Quando ele vê toda essa situação, quando ele entende que é a mão de Deus contra o seu próprio povo, então ele mesmo clama a Deus dizendo: a ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os pastos do deserto e a chama abrasou todas as árvores do campo. Também todos os animais do campo bramam suspirantes por ti, porque os rios se secaram e o fogo devorou os pastos do deserto. O próprio Joel, então, eleva um clamor a Deus. Ele clama a Deus, ele pede a Deus, ele suplica a Deus: Deus, tenha misericórdia do seu povo, tenha misericórdia, porque está faltando tudo, a situação é de calamidade e o Senhor é aquele que pode interferir. Queridos, aqui nós tiramos algumas lições para nós que já foram mencionadas aqui, e eu digo isso ao final do capítulo 1. Primeira coisa que nós temos que nos lembrar é que não existe nada ao acaso. Nós não cremos em acaso. Nós cremos num Deus que controla todas as coisas. E quando Ele não somente manda coisas boas e maravilhosas e bênçãos para nós, mas às vezes a calamidade também, às vezes o desastre, às vezes a tragédia, às vezes a carestia, às vezes a praga de gafanhotos, às vezes a seca. E o alvo de Deus com tudo isso é nos despertar, como o profeta está querendo fazer, dizendo: olhem, olha o que é que está acontecendo. Esse é um momento de convocação, de vocês buscarem a Deus. Deus permite que estas coisas aconteçam para nos despertar da nossa religião formal, da nossa religiosidade que é externa, do esfriamento do nosso coração, da negligência espiritual e da acomodação na qual nós com frequência nos vemos. Ele faz isso, é a única maneira que Ele tem de nos sacudir, para que nós entendamos que o nosso mundo, o nosso reino e o nosso destino não é aqui, mas nós caminhamos para um novo céu e a nova terra onde habita a justiça. Por isso Deus nos mostra como as bênçãos materiais, como o sustento, como as nossas posses, elas não são nada. De repente vem uma praga de gafanhoto, né? Que eu não vou dizer para mim o que é que representa hoje em dia, e acaba com tudo, e aquilo que você construiu sua vida toda, de repente você não tem mais. Por que Deus faz isso? Por que Deus permite que isso aconteça? Para que nós percebamos quão frágil é a nossa vida e como os nossos confortos materiais, eles são vulneráveis, eles se acabam. De repente, por uma guinada da história, você tem hoje, amanhã você não tem. Por isso que nossa confiança tem que estar em Deus. Por isso o profeta clama: busquem a Deus, clamem a Deus, Ele é a nossa esperança. Segunda lição que eu queria tirar aqui é a preocupação de Joel com o culto a Deus. Ele está preocupado não somente com o sustento e com o feijão e arroz no prato do pobre que estava faltando, mas ele está preocupado com o culto a Deus também, porque ele considera o serviço a Deus, a igreja, tão importante como qualquer outro aspecto da vida. E nós com frequência nos esquecemos disso. A gente costuma ver o nosso relacionamento com Deus e com o povo de Deus como sendo uma coisa assim meio que secundária, não é? Que não é realmente uma prioridade na nossa vida. Mas é muito claro aqui que a preocupação de Deus não é somente com a falta do feijão no prato do pobre, mas é também com a falta de recursos que vai afetar o serviço a Ele, que deve ser prestado constantemente, o serviço a Deus, o culto a Deus. Vamos correr para capítulo 2. Capítulo 2, alguns estudiosos acham que Joel está descrevendo a mesma praga, mas eu vou seguir aquela linha de interpretação que eu disse no início. Joel está vendo duas coisas: ele está vendo a invasão dos gafanhotos e a seca, e ele está vendo o juízo final, do qual aquela calamidade era apenas um reflexo e prelúdio. E aqui no capítulo 2, eu vou me atrever aqui a dizer o seguinte: eu quero que você imagine o dia do juízo, fim do mundo, né? O dia do juízo final, Deus vindo como um general à frente de um exército composto de gafanhotos / cavalos / homens, não é?
invadindo, cobrindo toda a terra, destruindo tudo que está na frente e chamando a todos para diante dele receberem o julgamento. E ele vem com uma força irresistível, com um poder para o qual não há igual, e diante de quem não pode haver resistência. É o dia do juízo. Deus vem como um general à frente desse grande exército, poderoso, indestrutível, acabando com tudo que está na frente. É isso que Joel está vendo. Ele vê aquela invasão dos gafanhotos e diz: é assim que vai ser no dia do juízo. Então a descrição que ele faz agora é de Deus à frente de um exército de gafanhotos / cavalos / homens, vindo para consumir toda a terra e trazer o juízo naquele grande dia. Eu vou ler então do verso 1 até o verso 10, onde Joel nos dá essa descrição, e tenha isso em mente, tá? Ele está falando dessas duas coisas ao mesmo tempo. Tocai a trombeta em Sião. A trombeta, o chofar, não era? Era tocado em época de guerra, era para despertar o povo, né? Alertar o povo de um perigo iminente. Tocai a trombeta em Sião, Sião é Jerusalém, e dai voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo. O dia do juízo é chamado o dia do Senhor, não é? Aquele dia em que o Senhor vai se mostrar e ele vai fazer justiça e juízo. Dia de escuridade, densas trevas, dia de nuvens e negridão, como a alva por sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. À frente desse povo, né, que vem subindo pelas montanhas, pelos montes, vai o fogo devorador, atrás chama que abrasa, diante dele a terra é como o jardim do Éden, mas atrás dele um deserto assolado, nada lhe escapa, a sua aparência é como de cavalos, e como cavaleiros assim correm, estrondeando como carros vêm, saltando pelos cimos dos montes como gafanhotos, não é? Crepitando como chamas de fogo que devoram o restolho, como um povo poderoso posto em ordem de combate. Diante deles tremem os povos, todos os rostos empalidecem, correm como valentes, como homens de guerra, sobem muros. Imagina os gafanhotos, né? Subindo pelos muros, entrando pelas janelas, pelas portas, né? Ninguém está salvo, né? Sobem muros, cada um vai no seu caminho e não se desvia da sua fileira, não empurram uns aos outros, cada um segue o seu rumo, arremetem contra lanças e não se detêm no seu caminho, assaltam a cidade, correm pelos muros, sobem nas casas, pelas janelas entram como ladrão, diante deles treme a terra e os céus se abalam, o sol, a lua se escurecem e as estrelas retiram o seu resplendor. Talvez uma referência àquela revoada, né, de gafanhotos, né, que cobre o sol, escurece, parece que está tudo nublado, né? Essa é a visão que Joel está tendo aqui do dia do Senhor. E olha o que ele diz no verso 11: o Senhor levanta a voz diante do seu exército. Quem está na frente desse exército? É o Senhor. O Senhor está na frente e ele levanta a voz, dando a voz de comando, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque é poderoso quem executa as suas ordens. Sim, grande é o dia do Senhor e muito terrível, quem o poderá suportar? Meus irmãos, nós temos aqui essa descrição vívida do dia do juízo. É como se Deus viesse à frente de um exército de gafanhotos, cavalos, cavaleiros, guerreiros, consumindo tudo, entrando nas casas, pulando pelos montes. Na frente parece o deserto do Éden, atrás, o jardim do Éden, atrás um deserto assolado, não escapa nada, não sobra nada, ninguém pode resistir, e Deus como general à frente. Essa é a descrição que nós temos aqui. O que é que isso significa para nós? Significa algumas coisas para nós que eu queria lembrar para você. Primeiro delas, a história caminha para um fim. Há muitos conceitos de história que o homem desenvolveu através da sua existência. Para a mentalidade oriental, para muitos, né, a história ela é simplesmente algo que acontece em círculos. Os eventos voltam, reacontecem, tudo se reinventa, a história é circular.
ou seja, ela não tem começo, não tem meio e não tem fim. As coisas simplesmente vão acontecendo. Filósofos como Hegel, eles pensaram, eles tinham uma visão dualista da história, não é? Em que um determinado evento era enfrentado por um contra-evento que gerava uma síntese e que assim a história se desenvolvia, essa dialética que deu origem ao pensamento marxista, por exemplo, da luta de classes e tudo mais. As pessoas, teorias e teorias a respeito de como a história funciona, de como a humanidade caminha, mas o cristão, ele sabe que a história tem um começo, ela se encaminha para algum lugar e ela tem um fim. E que Deus está no controle de todas as coisas, e que agora nós estamos caminhando para a etapa final do mundo como nós o conhecemos. O dia do Senhor vem, e todas as calamidades, tsunamis, pragas, misérias, epidemias, doenças, desastres que acontecem no mundo são prenúncios, avisos de Deus, dizendo o seguinte: olha o que é que vem pela frente. Olha o que é que vem pela frente. Vocês são incapazes de gerir o destino de vocês. A ONU não resolve o problema da guerra. As Nações Unidas não resolvem o problema da economia. O mundo caminha para uma situação cada vez pior. Resolve uma guerra aqui, surge o Estado Islâmico ali. Resolve ali, vai surgir outro problema ali. Ou seja, a humanidade não consegue resolver os seus problemas. E aponta toda ela para uma convergência no final, um dia de ajuste de contas, em que o Deus Todo-Poderoso virá e vai colocar a casa em ordem. E é esse dia que nós esperamos. Então o crente sabe que não tem justiça aqui nesse mundo. Eu sei que tem muita gente torcendo para que haja justiça em 2016. Eu não tenho muita esperança. Não é característico do mundo esse tipo de coisa. Porque para nós o único dia, o dia em que vai ter justiça, é o dia do Senhor. Quando Ele trouxer a lume e a luz, todo o engano, todo o erro, e então retribuir a cada um de acordo com suas obras. É isso que o profeta está dizendo. E como esse dia é terrível, ele pergunta, veja no final do verso 11, quem pode suportar? Quem vai poder ficar em pé naquele dia, quando o exército de Deus chegar, quando Deus vier em justiça e juízo? Daí isso então se transforma numa chamada ao arrependimento a partir do verso 12. De 12 a 17, o profeta então, como que atemorizado diante daquilo que ele está vendo, ele se volta para o povo e diz: gente, nós ainda temos uma oportunidade, nós podemos escapar do que está acontecendo e do que vai acontecer, mas para isso nós precisamos nos converter. Nós precisamos nos converter. Veja como ele diz, do verso 12 até o verso 17. Ainda assim, ou seja, apesar de que estas coisas vão acontecer, agora mesmo, não espere mais, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus. A razão é essa: porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se, grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor nosso Deus, vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento, chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque hão de dizer entre os povos: onde está o seu Deus? A conclamação ao arrependimento, ao quebrantamento. O que Joel está dizendo ao povo aqui é o seguinte: não adianta você rasgar as suas roupas, que era um sinal de desespero entre os orientais. Você tem que rasgar o seu coração. Você tem que se converter de coração a Deus. No íntimo do seu coração você tem que reconhecer seus pecados diante de Deus, como você tem falhado diante de Deus, sua indiferença para com Deus, e se voltar a Ele de todo o coração, porque Deus é misericordioso e bom, porque Deus escuta a oração do aflito, porque Deus atende o coração arrependido. Quem sabe
Deus não vai nos escutar. Quem sabe Deus ouve o nosso clamor e Ele não reverte essa praga que nós estamos passando e nos salva do dia do juízo que se aproxima. E aí, do verso 18 até o verso 32, Deus faz promessas para o seu povo. E essas promessas são extraordinárias. O que nós aprendemos aqui? Como Deus não se agrada de um culto e de um serviço que é da boca para fora. Talvez o maior inimigo da religião é a religião. O maior inimigo do cristianismo é quando ele vira uma religião, uma religiosidade. Quando nós entendemos que o nosso relacionamento com Deus consiste simplesmente em fazer atos, ir a lugares, frequentar eventos, fazer contribuições, e nós esquecemos que Deus de fato quer o nosso coração. Ele quer o nosso coração, a nossa mente, a nossa vontade. Ele nos quer sincera e completamente dele. E essa é a razão pela qual Ele permite às vezes que o mal nos chegue, que bata a nossa porta, porque Ele quer de fato que nós nos convertamos a Ele de todo o coração, que o nosso coração seja rasgado no sentido verdadeiro de arrependimento e de penitência diante dEle. Veja as promessas que Deus faz para o seu povo arrependido, do verso 18 a 32. Primeiro, Deus diz que se o povo se arrepender, Ele vai restituir o prejuízo causado pela praga. Veja do verso 18 a 27. Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo, e respondendo lhe disse: eis que vos envio o cereal, o vinho, o óleo, e dele sereis fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Mas o exército que vem do norte eu removerei para longe de vós, lançá-lo-ei numa terra seca e deserta, lançarei a sua vanguarda para o mar oriental, sua retaguarda para o mar ocidental, subirá o seu mau cheiro e subirá a sua podridão, porque agiu poderosamente. Talvez uma referência ao enxame de gafanhotos, né? Que Deus ia mandar o vento que ia levar embora o gafanhoto, e os gafanhotos iam morrer na praia, e o mau cheiro deles ia contaminar tudo, né? E Deus respondendo ao clamor do seu povo. Verso 21, não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Veja aqui o tom do profeta, né, anunciando o prazer de Deus em salvar o seu povo quando o seu povo se arrepende. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a figueira e a vide produzirão com vigor. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporânea serôdia, as eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. E agora atenção com esse versículo aqui que é muito mal usado: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. É claro que vocês já ouviram falar de muitas igrejas evangélicas que dizem assim: esse é o ano da restituição, né? O ano de 2016, 2015, Deus vai restituir tudo que você perdeu nos anos anteriores, né? De fato, Deus promete restituir, mas qual é a condição aqui? O que é que vem antes? Conversão, arrependimento, rasgar coração, volta imediata a Deus, mudança de vida. Fala-se em restituição como sendo resultado de campanha financeira, de você adquirir determinados objetos mágicos, religiosos nessas igrejas. Mas o que a Bíblia ensina sobre restituição é o seguinte: quando nós de fato nos arrependemos, nos convertemos a Deus dos nossos maus caminhos, quem sabe Deus não nos abençoa financeiramente? Quem sabe Deus não nos restitui? Quem sabe Ele não abre uma porta? Quem sabe Ele não descortina um caminho novo para nós, para que possamos sustentar nossa família e ter o suficiente para dar e contribuir para o serviço e o culto a Deus? É nesse sentido, a restituição está ligada a isso, ao arrependimento pessoal genuíno e verdadeiro. E não é simplesmente assim, o ano da restituição. Todo ano, todo tempo, todo dia é de restituição, porque todo dia é dia de nós nos arrependermos e mudarmos de vida.
Comereis, verso 26, comereis abundantemente e vos fartareis e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Sabereis que estou no meio de Israel e que eu sou o Senhor vosso Deus e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. Olha que mudança agora no discurso, né? Diante daquele juízo terrível, o povo clama, o povo se arrepende, rasga o coração, se converte, e Deus diz: eu vou mandar a praga embora, vou mandar os gafanhotos embora, vou trazer a chuva outra vez, vou abençoar o meu povo abundantemente, vai ter muita alegria, vocês vão saber que eu sou o Senhor, que eu estou no meio de vocês. Mas se parasse aqui, não é? A teologia da prosperidade estaria certa. Mas olha o que é que se segue, verso 28 a 31. E acontecerá depois, ainda Deus está dizendo o que é que Ele vai fazer se o seu povo se arrepende, né? Primeiro Ele fala da restituição financeira, mas olha a promessa que vem agora. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Não só restituição financeira, não só abundância material, mas mais do que isso, Deus promete derramar o seu espírito sobre o seu povo, e derramar de uma forma abundante, a ponto de que os jovens terão visões, os velhos sonharão. Quando a gente chegou numa certa idade, a gente mais ou menos para de sonhar, né? Então, mas agora, né? Até os velhos vão sonhar, os jovens terão visão, eles terão um ideal, eles sabem para onde eles querem ir, e a profecia, a palavra de Deus anunciada pelos servos e pelas servas, os jovens, enfim, uma efusão do Espírito, né? Um verter do Espírito Santo sobre o povo de Deus, trazendo essa grande atividade espiritual, essa grande alegria. Então você nota que as duas coisas caminham. Não somente Deus diz que vai abençoá-los financeiramente, mas mais do que isso, Deus vai derramar o seu Espírito Santo sobre o povo. É muito ruim quando a gente busca a Deus só pela primeira parte, que infelizmente é isso que a teologia da prosperidade ensina. O foco é na bênção material, quando o nosso Deus aqui está dizendo que, como parte da sua bênção e da sua resposta a um povo arrependido, Ele vai derramar abundantemente do seu Espírito. O Joel está olhando aqui, mais uma vez, ele está vendo duas ou três coisas ao mesmo tempo, como eu disse no começo, não é? Ele está vendo aquela situação que ele está vivendo, da invasão dos gafanhotos, o povo clamando a Deus e a promessa de Deus de restaurar materialmente e espiritualmente o povo, porque o problema do povo era esse, não é? Era um problema espiritual, o povo estava longe de Deus, mas agora o Espírito Santo viria sobre o povo, e ao mesmo tempo Joel está antevendo aquele grande dia do Senhor, que será precedido por esse grande derramado Espírito Santo. E nós temos agora o ponto de vista privilegiado da história. Nós estamos há cerca de 2.500 anos do tempo que Joel escreveu isso, e nós podemos ver como isso se cumpriu no dia de Pentecostes, naquele dia lá em Jerusalém, quando Pedro e os demais apóstolos, 120 irmãos, foram batizados com o Espírito Santo desceu sobre eles com grande medida, e cumprindo essa promessa, que é um prenúncio então da vinda do dia do Senhor. Antes do dia do Senhor, Deus haveria de derramar o seu Espírito Santo, e Ele já fez isso. Hoje nós somos a comunidade, o povo de Deus, que experimenta esse derramar do Espírito Santo, o cumprimento dessa promessa que está sobre nós. No verso 30 e 31, mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Joel está vendo tudo junto, não é? O derramar do Espírito e o dia do juízo, aquele dia em que Deus vem para julgar o seu povo, em que sinais haverão no céu e na terra. E aí no verso 32, que promessa maravilhosa. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Deus está vindo, Deus vem para julgar o mundo, Deus vem para trazer a destruição dos seus inimigos, mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo naquele dia do Senhor. Todo aquele que crer no Senhor Jesus Cristo, invocar o nome do Filho de Deus, esse será perdoado dos seus pecados e será poupado por Deus naquele dia. Seus pecados serão apagados, a sua conta será zerada. É isso
essa passagem é citada várias vezes no Novo Testamento pelos apóstolos. O livro do profeta Joel era conhecido por eles, e eles diziam que isso aqui se referia a invocar o nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, que foi enviado para ser o Salvador do povo de Deus naquele grande dia. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Recapitulando aqui, o dia do Senhor está vindo, dia de destruição, dia de juízo. Arrependam-se, convertam-se, voltem para Deus. Se vocês fizerem isso, Deus vai abençoá-los materialmente. Mais do que isso, Ele vai derramar o Espírito dele sobre vocês, e naquele grande dia, no dia do juízo, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aquele que estiver firme no nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que tiver a Jesus como Senhor e Salvador, não será destruído como as nações que serão destruídas aqui no capítulo 3, que nós vamos ver agora. O juízo de Deus sobre as nações. O profeta agora foca outra vez naquele dia. É o último capítulo, eu tenho ainda uns 15 minutos, vamos correr. A maratona está chegando ao fim, não é? Vamos correr feito gafanhoto aqui para chegar no final. Não foi boa não essa comparação, né? Vamos lá. Aqui no capítulo 3 nós temos então a descrição daquele dia, quando Deus vai castigar os seus inimigos, quando Ele vier com o seu grande exército. E é descrito em termos de uma guerra, de um conflito, de uma batalha num vale chamado Vale da Decisão, ou o Vale de Josafá. Joel está falando aqui do dia do juízo final, quando Cristo vai se sentar no trono da sua glória e as nações serão reunidas diante dele. E ele fala usando as imagens da sua época, não é? Os eventos dos seus dias, para se referir ao futuro, à igreja de Cristo, o povo de Deus. E as nações que estão aqui, referidas no capítulo 3, foram nações inimigas de Israel e que invadiram Israel e maltrataram o povo de Deus. E elas representam os inimigos de Deus de todas as épocas que serão castigados naquele dia. Aqui Deus anuncia o local e a razão do juízo. Vamos ler 3 de 1 a 15. Eis que naqueles dias, está falando do dia do Senhor, e naquele tempo, o dia do Senhor, eis que mudarei a sorte de Judá e de Jerusalém, o povo de Deus. Congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá. É uma referência a uma guerra antiga em que o rei Josafá liderou os exércitos de Deus contra os moabitas e os amonitas e os destruiu nesse lugar que é chamado Vale de Josafá, que a gente não tem muita certeza onde é. Mas aqui ele funciona como um símbolo daquela guerra final de Deus contra os seus inimigos. E ali no Vale de Josafá entrarei em juízo contra elas por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem elas espalharam por entre os povos, repartindo a minha terra entre si. Lançaram sorte sobre o meu povo e deram meninos por meretrizes e venderam meninas por vinho que beberam. Que tendes vós comigo Tiro e Sidom e todas as regiões da Filístia, são aquelas nações inimigas de Israel. É isso vingança que quereis contra mim? Se assim me quereis vingar, farei sem demora. Caí sobre a vossa cabeça a vossa vingança. Visto que levaste a minha prata, o meu ouro e as minhas joias preciosas, metestes nos vossos templos, uma referência ao cativeiro babilônico provavelmente. Vendeste os filhos de Judá e os filhos de Jerusalém aos filhos dos gregos, para os apartar para longe dos seus limites. Eis que eu suscitarei do lugar para onde os vendestes, e farei cair a vossa vingança sobre a vossa própria cabeça. Venderei vossos filhos e vossas filhas aos filhos de Judá, e estes aos sabeus, a uma nação remota, porque o Senhor o disse. Proclamai isso entre as nações, apregoai guerra santa, suscitai os valentes, cheguem-se, subam, todos os homens de guerra, forjai espadas das vossas reiras de arado, e lanças das vossas podadeiras, diga ao fraco, eu sou forte, apressai-vos e vinde, todos os povos em redor, e congregai-vos para ali, ó Senhor, faze descer os teus valentes. Levantem-se as nações e sigam para o vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Lançai a foice, porque está madura a seara. Vinde, pisai, porque o lagar está cheio, os seus compartimentos transbordam, porquanto a sua malícia é grande. Multidões, multidões no vale da decisão. Vale da decisão, porque é ali que Deus vai decidir o destino
e o futuro daqueles povos, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. O sol e a lua se escurecem e as estrelas retiram seu resplendor. São muitos detalhes aqui que nós não temos tempo para entrar, mas você pode ler essa passagem tendo em vista o que é que Joel está descrevendo aqui. Ele está descrevendo o dia do juízo, em que Deus, à frente daquele exército, que ele já descreveu no capítulo 2, chama as nações e diz: vocês querem ir para a guerra? Vocês querem tomar vingança contra mim? Se revoltam contra mim, Deus? Então vamos marcar a briga. Tá, vamos acertar a briga, vai ser lá no Vale de Josafá, e lá eu vou me sentar e eu vou julgar vocês, e eu vou trazer juízo e justiça contra vocês, e vocês não haverão de resistir. É mais uma forma de Joel se referir ao dia do juízo, e isso é mencionado no Novo Testamento pelo próprio Jesus, está lá em Mateus 25, quando Jesus diz que quando ele vier na sua glória, ele se assentará no trono da sua glória, as nações serão reunidas diante dele, e ele vai separar o seu povo daqueles que não são seu povo. Aqueles que são seus entrarão para a felicidade eterna, e aos inimigos Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. É isso que Joel está vendo, só que ele vê isso e descreve isso na linguagem dos seus dias, nas figuras do seu dia, e nos traz esse quadro de terror que se aproxima. Mas ao mesmo tempo, 16 e 17, o Senhor brama de Sião e se fará ouvir de Jerusalém, os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo e fortaleza dos filhos de Israel. Todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Deus será o refúgio do seu povo. Naquele mesmo dia em que ele vai sentar no vale da decisão para julgar os povos, ele será o abrigo daquele que confia nele, daquele que se arrependeu. Verso 17: sabereis assim que eu sou o Senhor vosso Deus, que habito em Sião, meu santo monte, e Jerusalém será santa, estranhos não passarão mais por ela. E aqui do verso 18 a 21, ele descreve o estado eterno. O que é que vai acontecer depois do dia do juízo? O final do mundo, a história, o que é que nos aguarda? Há de ser que naquele dia os montes destilarão mosto, e os outeiros manarão leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de água. Sairá uma fonte da casa do Senhor e regará o vale de Sitim. Essa passagem aqui é redita no livro de Apocalipse, quando João vê o novo céu e a nova terra, vê o rio que sai do trono de Deus, e desse rio, nas margens dele, as plantações, as árvores, toda a fartura que ilustra essas bênçãos materiais e espirituais que haverá para o povo de Deus no novo céu e na nova terra. É isso que Joel está vendo e que no livro de Apocalipse é descrito com muito mais detalhes, né? Lembrando que a revelação é progressiva, né? À medida que a revelação bíblica prossegue, mais detalhes nos são dados. Em contraste, o Egito se tornará uma desolação, Edom se fará um deserto abandonado, por causa da violência que fizeram os filhos de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. O Egito e Edom, inimigos tradicionais do povo de Deus, aqui representam os ímpios, os inimigos de Deus, que serão lançados para fora desse paraíso, né, da terra restaurada que Deus haverá de fazer para o seu povo. Verso 20: Judá, porém, será habitada para sempre, e Jerusalém de geração em geração. Se refere ao estado eterno, ao novo céu e à nova terra, o povo de Deus para todo sempre. Verso 21: Eu expiarei o sangue dos que não foram expiados, porque o Senhor habitará em Sião. Aqui é a causa pela qual nós podemos ficar com Deus para todo sempre: expiação. Deus purgando o mal e o pecado que há no sangue, Deus purificando o seu povo para que ele possa habitar no nosso meio e nós possamos estar com ele para todo sempre. Fim da profecia de Joel. O que é que nós aprendemos aqui, meus irmãos? As lições são tantas, não é? Puxa vida, hoje nós vimos um livro inteiro, né? Eu não sei nem quantas lições a gente pode tirar aqui, mas algumas podem me vir à cabeça agora. Primeira, Deus é o mesmo Deus. É o nosso Senhor, é o nosso Deus a quem nós adoramos e servimos. O Deus de Joel é o nosso Deus, ele não muda. E os princípios pelos quais ele rege a história permanecem os mesmos também. Deus quer um povo de coração rasgado, de coração convertido, de gente humilde diante dele, que teme diante dele.
Deus quer um povo que invoque o seu nome, que saiba que a salvação é pela graça e pela misericórdia de Deus. Deus deseja nos purificar, purgar o mal que habita em nós, e Ele já fez isso em Cristo Jesus, que na cruz do Calvário morreu e pagou a nossa culpa, para que naquele dia do juízo você não tenha que ser destruído e atormentado com justiça pelos seus pecados. Por isso eu só posso terminar esse estudo com esse apelo para nós. A palavra de Deus é muito clara, Deus conhece os corações. Estamos vivendo uma época difícil no nosso país, que promete ser mais difícil ainda. Quem está no controle da história é Deus, nunca esqueça disso. É Deus que manda no Brasil. É Deus que manda no Brasil. Então Ele está permitindo estas coisas para mexer com o seu povo, para o seu povo começar a refletir sobre determinadas questões: apego a bens materiais, disposição de renúncia, o amor ao culto a Deus, o meu envolvimento com o serviço a Deus e tantas outras lições que o sofrimento e as perspectivas negativas sempre trazem para nós. A nossa atitude e a nossa resposta ao livro de Joel é dizer: Senhor, nós estamos diante de Ti, estamos prontos para Te servir, nós queremos viver para a Tua glória, que Teu Espírito Santo venha sobre nós, que Ele nos encha, que nós estejamos prontos para aquele grande dia, o dia do Senhor, e que nós anunciemos a todas as pessoas que esse dia vem. E que esse dia está próximo aos nossos familiares, aos nossos amigos, aqueles que são nossos companheiros de trabalho, colegas de universidade, na escola, em todo lugar, que eles se preparem, porque o dia do Senhor vem, e quem poderá subsistir diante dele? Deus tenha misericórdia de nós, queridos, e nos ajude para vivermos para a sua glória. Amém.